Aí eu continuo aqui, ó, mostrar pra vocês. Aqui, ó, quem realmente não quer e trabalha contra. Pressionado de forma intensa pelos comunistas que queriam a qualquer preço dar um golpe político, ideológico, social e militar na democracia, ou seja, eles são antidemocracia, são antidemocráticos, porque democracia é você ser livre para ir e vir, ter o que você quiser ter, diferente do socialismo que controla tudo que você tem. Isso é democracia. A República Brasileira e o presidente João Goulart cometeu diversos erros de interpretação e análise de situação no fatídico discurso na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 13 de março, deixou mais que evidente que apoiava o golpe comunista que estava sendo planejado a organização de tomada do poder no Brasil. Aí, gente, por que isso não é divulgado? Por que isso não é falado nas redes sociais ou no jornalismo? Por que ninguém comenta isso? Só comenta que o governo militar foi isso, foi aquilo, e não fala dos caras. Por que não fala o que estava por trás? O que os militares estavam combatendo? Os caras não falam, só falam que o militar fez foi aquilo outro. Vamos lá, continuar aqui. E então aconteceu que, denominado de singularidade de ruptura, onde o presidente João Goulart, através de seu apoio, de sua presença junta a sargentos do exército e marinheiros rebelados, os incentivou a quebrar disciplina e hierarquia de dentro das Forças Armadas, fazendo com que os militares brasileiros saíssem de sua imobilidade, disciplina e constitucional. Os militares brasileiros tiveram que sair de cima do muro e escolher um dessas polarizações numa situação real, possível, guerra civil pré-revolucionária comunista. Tá vendo aí, minha gente? Aí continua falando aqui, os militares brasileiros que tinham sua formação militar dentro de um alinhamento geopolítico, ideológico, fisiológico e até mesmo religioso, principais cristãos de um mundo ocidental que acabava de dar a seu suor o sangue e luta contra a ditadura na Europa, Hitler e Mussolini, e que acompanhavam e sabiam o que era ditadura, assassinas, materialistas e comunistas implantados no país europeu e em Cuba. Não vacilaram e, através de comunicação e entrosamento através de diversos comandos militares espalhados no país, decidiram que era hora de dar um basta na situação caótica em que o Brasil se encontrava. Tá vendo aí? A verdade sempre prevalece. Aí os caras vêm aqui e quer tentar tirar a verdade. A verdade era que o país estava indo para o buraco. Foi assim que, tomada a iniciativa, o GAL, Olímpico de Mourão Filho, sai de Juiz de Fora para
Minas Gerais e colocou seus tanques de guerra nas estradas. E surgiu em direção ao Rio de Janeiro e seguiu em direção ao Rio de Janeiro para depor o governo de João Goulart. O presidente de João Goulart deslocou-se para o Rio Grande do Sul e ficou em sua decisão reagir ou não aos militares, mas não reagiu. E foi assim que aconteceu, não é assim igual o povo conta. Aí, ó, vamos ler aqui mais uma partezinha interessante, que é essa aqui. Ó, dentro desse fato histórico, amplamente registrado por jornais e revistas, registros e depoimentos de testemunhas que viveram todos aqueles dias, podemos concluir que forma absolutamente honesta e livre de qualquer sentimento ou alinhamento político, que no dia 31 de março de 1964, no Brasil, não ocorreu um golpe, como defendem alguns, e nem uma revolução, como defendem outros, mas sim aconteceu um contragolpe, a tentativa de golpe que estava sendo preparado e já sendo executado por comunistas brasileiros sobre as ordens de ditadores e comunistas da Rússia, China e Cuba. Ou seja, não era nada criado no Brasil, vinha de fora. Os caras levaram para fora, treinavam eles lá e mandavam para cá para vir fazer baderna e merda no Brasil. Aí agora quer dar uma de vítima. Não era vítima, eram bandidos, ladrões e terroristas, isso sim. Aí após 31 de março de 1904, os militantes comunistas que viram seus planos frustrados no Brasil desencadearam através de ações de guerrilha e terrorismo, como por exemplo atentados ao aeroporto de Garraspés em Recife, e em 1904 a bomba no quartel-geral do Exército em São Paulo. Em 1968, o atentado contra o consulado americano e assassinato do industrial dinamarquês Henrik Albert Bolesin e do capitão do exército dos Estados Unidos Charles Rodney Charles, inúmeros assaltos a bancos e sequestro de embaixadores estrangeiros no Brasil, e assim de experientes recrutas em tanques e quartéis, em ataques a quartéis. Tá vendo aí? Quer dizer que os militares têm que ser punidos, tem que ser criado lá uma comissão da verdade para punir os militares. E quem matou esse povo aqui? Quem matou esses militares aqui? Por que não foi criada uma comissão da verdade para punir esse povo aqui, os líderes dessas rebeliões, desses assaltos? Por que não foi criado? Porque eles eram as pessoas que estavam no poder. Era Dilma, era o Fernando Henrique, era o Lula, era José Disseu, entendeu? Era esses os revolucionários dessa época, que lutam até hoje para que o Brasil se vire e seja um país comunista. E aí os militares só reagiram. A partir de 1968 implantou-se no país denominada luta armada, onde dois lados erraram. Os dois lados erraram, mataram e sequestraram e torturaram. Nenhuma ditadura ou guerra é justa ou santa. Guerra é guerra. Ou seja, os caras estavam na guerra. Os dois lados torturavam, os dois lados mataram. Aí tá, tem que punir alguém? Tem, então vamos punir os dois lados. Por que foi punido só os militares? Por que não houve punição do lado dos guerrilheiros, daqueles que lutavam?
por uma ideologia a qual hoje eles escondem, que era o comunismo? Por que não fala a verdade? Aí vem mais aqui. Não existe mocinhos e bandidos. Não existe mocinhos e bandidos. Não existe mocinhos e bandidos. Que está escrito aqui, ó. Toda ditadura e toda guerra é suja e desumana. Em uma outra realidade, só soldados guerrilheiros verdadeiros sabem disso. Fala mais aqui. Os militares reagiram a partir de 1918, implantando-se... já li essa parte. Vejo que aqueles que há 50 anos, em nome de uma falsa ideologia que pregava a igualdade e liberdade, queriam mudar o mundo, hoje apoiam a ditadura Castro comunista que assassina e sequestra e tortura os jovens estudantes e o povo na Venezuela. Vejo essa escória moral roubar, corromper e entregar o Brasil ao comunismo e ao sistema financeiro internacional a partida. Vejo os GESPs. Vejo esses maus brasileiros transformar o Brasil em uma ditadura maquiada. E aí ele continua aqui falando mais. Vejo os poderes executivos, legislativos, judiciário, assim como os meios de comunicação sob todo o controle de uma quadrilha que, usando da mentira, da corrupção e da vaidade humana, dominaram a República para saquear e destruir. Nesses dias se aproximam dos 50 anos de um fato que impediu que o Brasil fosse transformado numa ditadura comunista. Eu reflito se ao povo brasileiro saíra para as ruas reivindicando novamente a intervenção das Forças Armadas. As Forças Armadas não irão intervir para evitar uma ditadura comunista, pois já aceitaram a implantação no Brasil de uma ditadura comunista que já dominou o país através de novas estratégias, tentando controlar absoluto do executivo, legislativo e judiciário. Aí você é que o filho do Bolsonaro falou isso, falou aquilo outro. Meu amigo, veja o que está por trás da ditadura comunista. Veja o que eles querem. Estão querendo enganar muitos. Muitos estão entrando aí porque gostam do Lula, gostam da Dilma. Gente, o Brasil não é comunista. O Brasil, aqui, ó, como o nosso querido capitão está segurando a faixa aqui, ele não é Cuba. O Brasil não é Cuba. Parabéns aos militantes, sim, 31 de março de 64, por defender o Brasil dessa ditadura comunista. Isso sim é ditadura. Vocês não sabem o que é ditadura? Vocês vão e pesquisam, tá aqui, ó. Tá aqui as fontes para vocês pesquisarem. Vão lá e vejam a verdade. Por que o pessoal não fala da verdade? Só falam que eles querem ouvir. Então vamos falar das duas partes. Vamos falar das duas partes. Guerra é guerra. Não existe lado justo. E cada um luta por sua ideologia. Nesse caso, graças a Deus, a ideologia da ordem e da decência venceu e o comunismo perdeu. Vamos continuar aí para um quarto vídeo, que tem mais coisa para falar e eu vou falar tudo. Não vou me calar diante dessa corrupção que está acontecendo no Brasil e da tentativa de destruir o meu país que eu tanto amo.